Olá a todos, meu nome é Igor e neste vídeo eu vou apresentar para vocês a importância da metrologia dentro do contexto da ISO 17025. É muito comum dentro dos laboratórios você encontrar técnicos que trabalham dentro do sistema de gestão da qualidade de acordo com a 17025, questionando então que a metrologia é uma ferramenta aplicada dentro de um sistema de gestão da qualidade segundo os requisitos da própria 17025. No entanto, você encontra outros técnicos, ou outros metrologistas que dizem exatamente o contrário, que dizem que um sistema de gestão da qualidade, conforme os requisitos da 17025, é uma ferramenta dentro da metrologia, ok? E aí nós ficamos na dúvida. O que será que é mais correto afirmar? Afirmar que dentro da metrologia nós encontramos a ferramenta de gestão da qualidade conforme os requisitos da 17025? Ou é mais correto afirmar que dentro da norma ISO 17025 nós encontramos os conceitos da metrologia? Para entender um pouco melhor isso, é importante que você conceitue adequadamente esses dois tópicos, Então, para entender essa relação desses tópicos, é necessário conhecer adequadamente os conceitos. Então, inicialmente, eu gostaria de definir com vocês o que é metrologia. De acordo com o vocabulário internacional de metrologia, metrologia é definido como ciência da medição e suas aplicações. E existe uma nota ainda no 20 que diz que a metrologia engloba todos os aspectos teóricos e práticos da medição, qualquer que seja a incerteza de medição e o campo de aplicação. De uma maneira um pouquinho mais detalhada, esse trabalho publicado na revista Measurement em 2021 destaca que a metrologia é a estrutura a qual garante que as medições sejam estáveis, comparáveis e exatas, provendo confiança da medição em um nível declarado, geralmente indicando uma incerteza de medição. E o que é muito interessante nesse trabalho também, que ele faz uma divisão então da metrologia, que a metrologia é uma ferramenta de infratechnology, pois suporta a operação científica e outros objetivos técnicos, e a metrologia como ferramenta de infratechnology, ela pode ser dividida em metrologia científica, aplicada e metrologia legal. Para entender a relação ou a diferença entre esses três conceitos de metrologia científica, aplicada e legal, nesse trabalho ele também faz uma comparação muito interessante com uma estrada. Ele diz o seguinte, que uma estrada com um conjunto de carros transitando sobre ela é possível correlacionar com a metrologia, sendo que a estrada seria a metrologia e os carros seriam os seus dados. Em outras palavras, se você tem uma estrada boa, você nem lembra que ela existe. É como o caso da metrologia. Se você tem uma estrada boa, você direciona os seus carros para chegar ao seu destino corretamente, sem nenhum tipo de avaria. A metrologia é a mesma coisa. Se sua metrologia é boa, você direciona os seus dados para chegarem às conclusões que eles desejam chegar, sem nenhum tipo de avaria nos dados. Então, a metrologia seria a estrada pelo qual percorrem os nossos dados. Isso é a metrologia científica de uma maneira geral. A metrologia legal é um conceito dentro da metrologia que, fazendo a comparação com a estrada, seriam os sinais da estrada, que vão estabelecer alguns limites pelos quais seus dados podem trafegar. E no caso da metrologia aplicada, talvez é o que seja mais comum que encontremos dentro dos nossos laboratórios, que é aquela metrologia aplicada ao dia a dia, seria a metrologia relacionada à validação de métodos, por exemplo, à estimativa de incerteza de medição, Então, aquela metrologia aplicada ao dia a dia da rotina do laboratório. Muito bem. Entendendo um pouquinho melhor o que é metrologia, vamos entender, então, também o que é uma norma ISO 17025. A definição da 17025, que está dentro da própria norma ISO, ela é tida como um documento que foi desenvolvido com o objetivo de promover a confiança na operação do laboratório. Este documento contém requisitos para laboratórios de modo a permitir que eles demonstrem que operam competentemente e que são capazes de gerar resultados válidos. É uma definição bastante subjetiva para entendimento do que é 17025. Para entender melhor o funcionamento dela, é mais fácil olhar para a estrutura de funcionamento. E para definir a estrutura de funcionamento, eu tenho um diagrama que foi publicado na edição do meu livro de Gestão de Qualidade em Laboratórios,
Na verdade, esse livro ele já tem 5 edições, a 5ª edição sendo lançada agora no ano de 2023, mas a primeira edição desse livro já tem mais de 15 anos e desde a primeira edição eu trago essa imagem dessa estrutura básica. Para entender a 17.025, nesse diagrama, nós temos que pensar da seguinte maneira. O laboratório ele tem um fluxo de processo, que vai desde análise crítica de contrato, amostragem, transporte da amostra, até realização do ensaio e elaboração do relatório. O que é a estrutura básica da 17.025? A 17.025 nada mais são do que orientações que estabelecem procedimentos para que você procedimente adequadamente todas aquelas etapas que podem afetar a qualidade do seu resultado. Então, nesse fluxograma, se vocês olharem do lado esquerdo, tem os procedimentos de funcionamento que estão relacionados ao fluxo do processo do laboratório. Procedimentando adequadamente essas atividades é uma maneira de prover a confiabilidade do resultado. E do lado direito, eu tenho uma série de outros procedimentos que são procedimentos que dão suporte para garantir a confiança dessa operação, como, por exemplo, envolve desde a parte de qualificação profissional, a parte de rastreabilidade de equipamentos que está relacionada à calibração dos equipamentos, bem como também a aplicação de ferramentas como realização de auditorias, ações corretivas, etc. Então, essa é a estrutura básica de funcionamento da 17.025. Procedimentar adequadamente todas aquelas etapas que podem afetar a qualidade do seu resultado, incluindo algumas atividades de suporte para garantir essa confiabilidade. Muito bem, dentro dessa estrutura da 17.025, existem 3 conceitos que estão mais amarrados, relacionados com a metrologia, que são os conceitos de validação, incerteza e cartas de controle, né, ou controles de qualidade. E esses conceitos também, né, que estão dentro da 17.025, eles têm uma íntima relação que pode ser avaliada dentro desse conceito do Analytical Quality Assurance Cycle, que é um trabalho que eu publiquei na Trends Analytical Chemistry no ano de 2012. Esse trabalho, na verdade, ele faz uma discussão teórica sobre esses 3 conceitos, dizendo o seguinte, que para você ter confiança no resultado, inicialmente eu tenho que executar o ensaio do seu laboratório com um método que funcione. E a ferramenta que eu avalio se o meu método de ensaio funciona adequadamente ou não é a ferramenta estatística de validação. Aí vocês podem dizer, mas Igor, o meu ensaio já é normalizado, eu não tenho que validar. Muito bem, mas você tem que testar se o seu ensaio funciona nas condições operacionais do seu laboratório. Então você acaba fazendo o que a gente chama de verificação de desempenho, que nada mais é do que uma validação simplificada. Então o primeiro passo para verificar se o seu método funciona é validar o método. Com os dados da validação, é possível facilmente você fazer uma estimativa da incerteza da medição do resultado da sua análise, ou seja, validação é do método, a incerteza é o quanto eu confio no resultado da minha análise. Tá? Os dados da incerteza podem ser utilizados também para balizar os limites máximos e mínimos das suas cartas de controle, que é aquela ferramenta que vai monitorar se durante a sua rotina de análise o seu método ainda continua fornecendo resultados válidos. E os controles de qualidade, por sua vez, eles acabam abastecendo de informações para sua validação, que na verdade o controle de qualidade nada mais é do que uma validação de rotina. Quando você pega uma amostra de concentração conhecida e analisa em dias diferentes, por analistas diferentes, você nada mais está fazendo do que uma precisão intermediária, que é um conceito de validação. Ou seja, a correlação entre esses 3 conceitos é bem interessante, são conceitos da metrologia aplicada que estão dentro da ISO 17025. Muito bem, voltando então ao nosso questionamento, né, e o nosso tópico desse vídeo. Qual que é a importância da metrologia no contexto da 17.025 e como correlacionar aí esses 2 conceitos? Metrologia, 17.025 e qualidade. A metrologia e a 17.025, né, ou a acreditação na 17.025, na verdade não se encontram uma dentro da outra. Na verdade são conceitos individuais que existe uma relação, uma intersecção de relação entre eles. A metrologia, que pode ser então dividida na metrologia científica, metrologia legal e metrologia aplicada, aqui nesta intersecção a gente encontraria a metrologia aplicada,
principalmente relacionado aos conceitos do ciclo de qualidade analítica, validação, incerteza e carta de controle. E esses dois conceitos, na verdade, eles são, você encontra esses conceitos dentro de uma definição que foi criada pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas no ano de 2007, que é uma definição de Quality Infrastructure, ou seja, o Bureau Internacional define que um laboratório, para ter confiança nos seus resultados, tem que ter uma infraestrutura mínima de qualidade. E essa infraestrutura mínima de qualidade depende principalmente de dois conceitos, que é a metrologia e a acreditação do laboratório para a padronização dos seus processos. Lembrando que aqui no meio, nessa intersecção, então, nós temos aí a metrologia aplicada, né? E para que eu preciso de uma infraestrutura de qualidade? Justamente para você garantir a confiabilidade do resultado, que é a coisa mais importante que a gente preza em um laboratório. É você executar o ensaio e ter confiança que aquele número está correto. E por que confiabilidade do resultado é importante? Porque confiabilidade é aquilo que o cliente precisa, né? E satisfazer uma necessidade do meu cliente nada mais é do que o conceito de qualidade definido da ISO 9000. Ou seja, para ter qualidade de uma análise do meu laboratório, eu tenho que satisfazer os meus clientes. Para satisfazer o cliente do laboratório, tem que ter confiabilidade no resultado. Para ter confiabilidade no resultado, tem que ter uma infraestrutura da qualidade que depende da acreditação e dos conceitos da metrologia. Lembrando que essa intersecção entre esses dois conceitos, nós temos aí a metrologia aplicada, principalmente embasada nos conceitos de validação e estimativa de incerteza. Muito bem, pessoal. Então esse vídeo justamente serve para mostrar que metrologia 17025, nenhum conceito é melhor do que o outro, nenhum conceito engloba o outro. Na verdade, são conceitos complementares com o objetivo principal de ter a qualidade e a confiabilidade dos resultados do laboratório. Muito obrigado pela atenção de todos.